25 de dezembro de 1989, dia de Natal. Enquanto o mundo celebrava, um casal de idosos era arrastado pelo concreto frio. O destino era um pátio sujo em um quartel militar na Romênia. Por que o exército executou seus próprios líderes no Natal? A resposta é simples. O ódio acumulado em 20 anos explodiu em 3 dias. Na filmagem, nota-se: as mãos de Nicolae e Elena Ceausescu estão amarradas com cordas grossas. Os rostos estão pálidos. O som de botas militares ecoa no corredor de pedra. Do lado de fora, o pelotão de fuzilamento já aguarda. Os soldados não hesitam. Eles verificam os ferrolhos das armas. Nicolae e Elena governaram a Romênia com punho de ferro por mais de 2 décadas. Eles criaram um império baseado no medo e na tortura. A regra era clara: obediência total ou a prisão. Enquanto a população enfrentava filas quilométricas para comprar pão, o casal vivia em palácios de luxo. Enquanto o povo passava frio no inverno por falta de energia, os Ceausescu comiam banquetes em pratos de ouro. Críticas eram punidas com desaparecimentos. Nas ruas, as pessoas falavam baixo. Nas telas, eles eram adorados como deuses vivos, mas o sistema apodreceu por dentro. Em apenas 72 horas, o poder absoluto evaporou. Tudo começou com uma fuga desesperada de helicóptero do telhado do Comitê Central. Depois, veio a captura humilhante em uma estrada de terra. Por fim, o julgamento improvisado. O tribunal durou menos tempo do que um filme comum. Não houve defesa real. A sentença foi lida sob o som de protestos do lado de fora. À primeira vista, eles eram intocáveis, mas na prática, foram descartados pelos próprios generais. O trajeto até a parede de tijolos foi curto. No vídeo, percebe-se, Elena grita insultos contra os soldados. Ela não aceita a derrota. Nicolae tenta cantar o hino da Internacional Socialista. A voz dele falha. Ouve-se o barulho de metal contra metal. Centenas de balas atingiram o casal quase simultaneamente. O sangue manchou a parede e o solo de terra batida. A execução foi tão rápida que os cinegrafistas não conseguiram filmar o primeiro disparo. A morte foi brutal. A imagem dos corpos no chão foi transmitida para todo o país. Foi o fim violento de uma era de opressão. Assim, terminou a tirania dos Ceausescu. O casal que viveu como realeza morreu como traidores no pátio de um quartel. 25 de dezembro de 1989. Esse foi o dia em que o mundo assistiu ao fuzilamento de Nicolae e Elena Ceausescu. Por que o fim foi tão brutal? À primeira vista, uma execução política, mas na prática, o acerto de contas de uma nação faminta. Para entender o ódio do povo, é preciso olhar para 1965. Nicolae Ceausescu assume o controle da Romênia no auge da Guerra Fria. O cenário era de tensão global. No início, ele jogou o jogo da diplomacia. Em 1968, ele condenou abertamente a invasão soviética da Tchecoslováquia. O Ocidente caiu no truque. Nicolae recebeu condecorações de prestígio nos Estados Unidos e no Reino Unido. Washington e Londres viam nele um comunista moderado, uma peça útil contra Moscou. Mas a realidade dentro das fronteiras romenas era outra. Por trás dos sorrisos em fotos oficiais, Nicolae montava uma estrutura de vigilância absoluta. Ele criou a Securitate, uma das polícias secretas mais violentas do bloco soviético. Mas ele não governava sozinho. Ao seu lado estava Elena, a segunda pessoa mais poderosa da Romênia. Elena Petrescu nasceu em 1916. Ela veio de uma família de camponeses sem recursos. Sua formação era mínima. Ela concluiu apenas o ensino básico. Relatórios da época afirmam que ela tinha dificuldades graves com a escrita e a gramática. Mas a falta de educação não freou sua ascensão. Em 1947, ela se casou com Nicolae. Naquele momento, a ambição tomou o lugar da discrição. Elena não aceitava o papel de figura decorativa. Ela queria o controle. Na filmagem de seus discursos, nota-se, ela sempre observava as reações do público com desconfiança. Durante a década de 70, a obsessão por status atingiu o ápice. Elena decidiu que seria uma intelectual à força. Ela forjou certificados acadêmicos e se autodeclarou uma cientista de renome mundial. No papel, ela era autora de mais de 400 trabalhos científicos. A verdade era mais obscura. Pesquisadores reais eram coagidos a escrever as teses e inserir o nome de Elena no topo da autoria. Ela exigia um tratamento específico: camarada doutora engenheira. Não era um pedido, era uma ordem estatal.
Universidades estrangeiras sofriam pressão diplomática constante para conceder títulos honorários a ela. Quem recusasse tornava-se inimigo do regime. Mas isso era apenas o começo. Enquanto ela acumulava diplomas falsos e joias, a população enfrentava filas por um pedaço de pão. O luxo do palácio contrastava com o frio das casas sem aquecimento. Helena monitorava cada detalhe da vida pública e privada dos cidadãos. A imagem de cientista benevolente era uma farsa. Por baixo das camadas de propaganda, Helena era a força motriz por trás das decisões mais cruéis de Nikolai. O poder absoluto não bastava. Ela queria a adoração total de um povo que secretamente planejava sua queda. Não havia mais caminho de volta. Helena Ceausescu. Esse nome gerava pânico imediato em Bucareste. Ela não aceitava menos que a perfeição absoluta em sua imagem pública. Por que Helena odiava tanto as câmeras? A resposta era simples: vaidade. Ela proibia terminantemente qualquer fotografia tirada de perfil. O motivo era seu nariz, que ela considerava uma falha intolerável. Se um fotógrafo registrasse um ângulo indesejado, o filme era confiscado e queimado. À primeira vista, uma líder dedicada, mas na prática, uma figura implacável. Nos bastidores, ela ditava o destino da Romênia. Helena escolhia ministros e decidia quem subiria ao poder. Mais do que isso, ela revisava listas de opositores. Com um gesto, ela definia quem deveria ser preso ou simplesmente desaparecer. A Securitate, a polícia secreta, recebia ordens diretas dela. Na filmagem da época, nota-se, ninguém ousava olhar Helena nos olhos durante as reuniões. Ela controlava o medo através de uma rede de tortura e vigilância. O casal construiu um culto de personalidade gigantesco. Nikolai era o gênio dos Cárpatos. Helena era a mãe da nação. Não havia espaço para outros nomes. Escolas interrompiam as aulas para ensinar as supostas glórias do casal. Milhares de pessoas eram arrastadas para as ruas. Elas marchavam por horas sob o sol ou a neve, carregando retratos gigantescos de Nikolai e Helena. Estátuas de bronze foram erguidas em cada praça, mas a realidade nas ruas era um pesadelo de fome. Nikolai tomou uma decisão radical. Ele queria pagar toda a dívida externa da Romênia de uma só vez. O plano era ambicioso e destrutivo. O resultado foi o colapso total do padrão de vida. O racionamento tornou-se a regra. Pão, carne, açúcar e leite sumiram das prateleiras. As filas começavam às 4 da manhã. As cidades mergulhavam na escuridão total para economizar energia. Houve-se o silêncio de bairros inteiros sem eletricidade. No inverno, o cenário era de morte. O aquecimento central era cortado por decreto. Famílias inteiras dormiam com casacos pesados dentro de apartamentos congelantes. Enquanto o palácio brilhava, a população tremia de frio. A repressão era o único produto que não faltava. A Securitate estava em todos os lugares. Cerca de 1 em cada 4 romenos era informante. Vizinhos espionavam vizinhos através das paredes finas. Colegas de trabalho relatavam conversas de almoço aos oficiais. Não havia confiança, apenas o silêncio forçado. Não havia caminho de volta para o regime. Colegas de trabalho denunciavam uns aos outros por qualquer motivo. Até mesmo dentro de casa, o silêncio era a única regra. Pais não confiavam nos filhos, maridos temiam as próprias esposas. Uma piada curta sobre Nikolai Ceausescu resultava em 10 anos de trabalhos forçados. Uma crítica sussurrada em um corredor escuro custava a vida. A Romênia não era mais um país, era uma prisão de 22 milhões de habitantes cercada por arame farpado. As fronteiras permaneciam fechadas e fortemente vigiadas por soldados armados. Fugir do país era considerado uma missão suicida. Quem tentava cruzar a linha divisória enfrentava metralhadoras e cães de guarda. Muitos corpos ficaram para trás naquelas cercas. 1989. O ano em que o comunismo começou a desintegrar na Europa Oriental. Em novembro, o mundo assistiu à queda do Muro de Berlim. Mas, no Palácio de Bucareste, o casal Ceausescu acreditava ser intocável. Eles ignoravam a realidade. Como o regime ruiu tão rápido? Parecia uma fortaleza de ferro, mas a estrutura estava podre por dentro. A Europa do Leste estava em chamas. A Polônia conquistou a liberdade, a Hungria abriu suas fronteiras para o Ocidente, a Tchecoslováquia vivia sua revolução de veludo. Até a Bulgária derrubou seu ditador. Nikolai Ceausescu, porém, agia como se nada estivesse acontecendo. Ele ainda acreditava que o povo o amava. 16 de dezembro de 1989. Um protesto pequeno eclodiu em Timișoara, no oeste do país. O estopim foi técnico.
A tentativa do governo de remover o pastor Laszlo Tokes de sua casa. Ele era um crítico aberto do regime. À primeira vista, um problema burocrático com um pastor, mas na prática, o início do fim. A raiva da população não era apenas por causa de Tokes. Eram décadas acumuladas de fome extrema, casas sem aquecimento no inverno e medo constante da polícia secreta. O que começou com dezenas de pessoas rapidamente se transformou em milhares de manifestantes ocupando as praças. A multidão gritava palavras proibidas há décadas: liberdade, abaixo Ceausescu, assassinos. O som das vozes ecoava entre os prédios de concreto. No vídeo da época, observa-se: as pessoas perderam o medo das armas. A resposta do regime foi brutal e imediata. Nicolai estava em visita oficial ao Irã naquele exato momento. Quem assumiu o comando da repressão em Bucareste foi sua esposa, Helena Ceausescu. Ela deu ordens claras, não houve piedade. As tropas abriram fogo contra a própria população. Ouve-se o som de fuzis automáticos disparando contra civis desarmados. O chão de Timișoara ficou coberto de sangue, mas isso era apenas o começo. Dezembro de 1989. Primeiro vieram os canhões de água, depois as nuvens densas de gás lacrimogênio. Em seguida, o impacto seco dos cacetetes. A polícia não selecionava alvos. Espancavam homens, mulheres, jovens e idosos com a mesma violência. O sangue começou a escorrer pelo asfalto de Timișoara. Mas o povo não recuou. O efeito foi oposto. Milhares de pessoas saíram de suas casas e ocuparam as avenidas. Foi nesse momento que Helena Ceausescu deu a ordem definitiva: matem todos. As tropas do exército receberam o sinal. Tanques de guerra avançaram sobre o centro da cidade. O massacre começou oficialmente. No quadro, vê-se o flash dos disparos. Soldados atirando contra civis desarmados a curta distância. Pessoas tombavam atingidas por munição pesada. O som de gritos de dor se misturava ao rugido dos motores blindados. Corpos eram empilhados e jogados em caminhões de carga. Muitos feridos chegaram aos hospitais, mas dezenas desapareciam no caminho. A Securitate, a polícia secreta, recolhia os sobreviventes para execução sumária. O objetivo era apagar os rastros do crime. Do palácio em Bucareste, Helena monitorava cada relatório de baixas. Ela decretou lei marcial imediata. O toque de recolher foi imposto sob pena de morte. Qualquer pessoa avistada nas ruas após o horário seria executada sem aviso prévio. Mas o controle escapou das mãos do regime. A revolta saltou os muros de Timișoara e atingiu outras cidades. Arad, Cluj-Napoca, Sibiu e Brasov entraram em colapso. O país inteiro decidiu que não suportaria mais um dia sob a ditadura. Era o fim da inércia. 21 de dezembro de 1989. Nicolae Ceausescu pousou o avião vindo do Irã. Ele encontrou a Romênia em chamas. Em seu gabinete, ele gritava com os generais, acusou potências estrangeiras e hooligans de organizarem a desordem. O ditador ainda não entendia a realidade. O povo romeno havia chegado ao limite absoluto. Nicolae recorreu à sua última arma, a propaganda de massa. Ele ordenou um comício gigantesco para reafirmar seu poder perante o mundo. Mais de 100.000 pessoas foram arrastadas para a Praça do Palácio, em Bucareste. Elas foram obrigadas a segurar cartazes com o rosto do líder. Nicolae subiu ao balcão do Comitê Central. Ao seu lado, Helena mantinha um sorriso frio e imóvel. As câmeras de televisão transmitiam tudo ao vivo para a nação. De repente, o roteiro saiu do controle. Houve-se um som abafado na gravação. O barulho de vaias e gritos começou a crescer no fundo da praça. A multidão gritava um nome: Timișoara! Timișoara! Eles homenageavam os mortos do massacre. Nicolae parou de falar no meio da frase. Na filmagem, nota-se: a mão do ditador treme e seus olhos mostram confusão. O silêncio do medo havia acabado. Depois, ficou pior. Não havia mais caminho de volta. 21 de dezembro de 1989. O desafio ao poder era público e barulhento. Ouvem-se estrondos. Alguns relatos apontam fogos de artifício. Outros confirmam disparos de armas de fogo. O resultado foi o pânico imediato. No vídeo, observa-se a massa humana se partindo. A multidão corre em todas as direções. O caos é absoluto. Nicolae Ceausescu levanta o braço direito. Ele grita repetidamente: Alô! Alô! O ditador tenta recuperar o comando da massa. O som falha. À primeira vista, um erro técnico nos alto-falantes. Mas na prática, o colapso total de um regime. Não era um defeito no microfone. Era o fim da autoridade.
Helena Ceausescu agarra o braço do marido. Ela o puxa com força para dentro do edifício. A transmissão da televisão estatal sai do ar abruptamente, mas o estrago estava feito. O país inteiro assistiu à fraqueza do líder em tempo real. O ditador perdeu o controle diante das câmeras. Bucareste explodiu naquela mesma noite. Manifestantes tomaram as avenidas principais. A polícia abriu fogo contra a multidão. Ouve-se o som constante de fuzilaria e gritos. No entanto, algo mudou nos quartéis. Os soldados do exército começaram a hesitar. Muitos baixaram as armas, outros trocaram de lado e abraçaram os protestantes. A Securitate, a polícia secreta, continuava o combate. Eles atiravam para matar. Mas a fúria de milhões de romenos era imparável. Nicolai e Helena se trancaram no prédio do Comitê Central. Paredes de concreto e portas blindadas os separavam do povo. Eles ainda tinham guardas leais, ainda tinham munição estocada, mas o país já não pertencia a eles. O tempo de Ceausescu acabou. Quero mais histórias. Comente agora para fortalecer o alcance deste documentário. Sua interação garante que mais pessoas conheçam esses fatos. 22 de dezembro de 1989. O sol nasceu sobre uma cidade em guerra. Nicolai e Helena acordaram dentro do Comitê Central. O prédio estava cercado. Eles ouviam o rugido da multidão do lado de fora. Não havia mais para onde fugir por terra. Os corredores do palácio estavam gelados. Ouve-se apenas o som de passos apressados e comunicações de rádio cortadas. A fuga parecia impossível. A captura seria humilhante. O destino final estava traçado. Um julgamento sumário e o fuzilamento. Eram as últimas horas de liberdade do casal. Eles subiram as escadas em direção ao telhado. O helicóptero era a única saída. A história estava prestes a ser interrompida. 22 de dezembro de 1989. Esse foi o dia em que o muro de proteção do Ceausescu desmoronou. Por que a guarda pessoal não reagiu? Eles tinham armas e treinamento de elite, mas o medo da fúria popular superou qualquer juramento ao Partido Comunista. Do lado de fora, a praça rugia. Milhares de pessoas gritavam por execução e vingança. Do lado de dentro, o silêncio dos corredores era quebrado pelo som de botas batendo no piso de mármore. Os guardas mais leais trocavam olhares de dúvida. Ninguém queria ser o último a morrer por uma causa perdida. Helena Ceausescu aproximou-se da janela. A imagem era clara. Tanques de guerra bloqueavam as avenidas, mas os canhões não disparavam. No quadro, soldados desciam dos blindados para abraçar manifestantes. Bandeiras da Romênia balançavam ao vento, todas com um buraco circular no centro. O emblema do regime havia sido recortado. O poder absoluto evaporou em minutos. "Precisamos sair, agora", ordenou Helena. Ela não sugeriu. Ela deu um comando final. Um plano desesperado foi montado em segundos. Não havia tempo para logística ou segurança reforçada. A ordem foi curta. Chamem um helicóptero. O objetivo era alcançar uma base militar isolada. Nicolai ainda falava em reagrupar tropas e retomar o controle da capital. Ele acreditava na própria propaganda. À primeira vista, uma retirada estratégica, mas na prática, era uma fuga desesperada. O relógio marcava meio-dia. O barulho da multidão mudou de tom, tornando-se mais agudo e próximo. Os vidros do andar térreo estouraram. Ouve-se o som de madeira sendo lascada e portas sendo derrubadas. "Eles entraram no prédio", gritou um assessor no corredor. Os manifestantes invadiram o saguão principal e começaram a subir as escadas. A distância entre os ditadores e o povo era de apenas alguns lances de degraus. O tempo para qualquer negociação tinha acabado. Nicolai e Helena correram em direção ao terraço. No vídeo da época, nota-se, o passo do ditador é vacilante. O vento gelado de dezembro atingiu o casal assim que a porta do topo do edifício foi aberta. O som das pás do helicóptero abafava os gritos que vinham de baixo. Não havia margem para erro. O piloto sinalizou com urgência. Os Ceausescu entraram na aeronave enquanto os primeiros manifestantes surgiam na porta do telhado. O helicóptero subiu rapidamente, deixando para trás o palácio que eles governaram com mão de ferro por décadas. Foi o último momento de liberdade do casal. "Entrem agora!" A ordem do guarda foi seca. O helicóptero tinha capacidade para apenas 4 passageiros. 6 pessoas invadiram a cabine. Nicolai, Helena, 2 seguranças e 2 assessores. Eles se espremeram no espaço reduzido. Helena ficou prensada entre o assento metálico e a porta de vidro.
Não houve tempo para ajustes ou reclamações. As hélices cortavam o ar com força total. O helicóptero decolou no limite. No mesmo instante, os manifestantes arrombaram as portas do terraço. A distância entre a fuga e o linchamento foi de poucos segundos. Do alto, a visão era clara. Bucareste estava em chamas. Colunas de fumaça preta subiam de diversos pontos da cidade. Multidões tomavam as avenidas principais. O controle do país escorregava pelos dedos do ditador em tempo real. Por que o exército não interveio? A resposta era simples. O medo do povo superou o medo do regime. Nicolai pegou o rádio. Ele gritava ordens para generais e unidades de elite. Do outro lado, apenas o chiado ou o silêncio. Ninguém mais batia continência. Nas frequências abertas, as transmissões já anunciavam o fim. Se Ceausescu fugiu, a ditadura caiu. O locutor repetia que o povo estava livre. A aeronave voou por 60 minutos. O destino era Snagov. O piloto, Vasily Malussan, pousou o aparelho em um campo aberto e isolado. Ali, o motor não desligou, mas a autoridade de Nicolai sim. Malussan tomou uma decisão definitiva. Eu não vou continuar. O piloto falou sem olhar para trás. Ele afirmou que radares já monitoravam o voo e que ordens de abate haviam sido emitidas. Malussan mencionou sua família. Ele não pretendia morrer por um governo que não existia mais. Nicolai ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Helena disparou insultos e ameaças de execução. O piloto não reagiu às palavras. Ele esperou que todos desembarcassem com suas pastas e documentos. Na filmagem da época, nota-se, o helicóptero ganha altitude rapidamente, deixando o grupo para trás. O barulho das turbinas diminuiu até sumir completamente. O casal e seus assessores estavam sozinhos no meio do nada. Restava apenas uma estrada de terra e o som do vento. A fuga aérea tinha acabado. Agora, eles eram alvos em solo. Não havia mais para onde correr. Uma mentira salvou o motorista. Quando ele avistou a patrulha policial na estrada, parou o carro imediatamente. Acabou o combustível. Vocês precisam descer agora, ele ordenou. Era um pretexto. O homem percebeu que o regime havia desmoronado e não pretendia ser capturado como cúmplice de ditadores. Minutos depois, os oficiais encontraram Nicolai e Helena Ceausescu. Eles caminhavam sem rumo pelo acostamento da rodovia. O cenário era seco. Não houve resistência armada ou tiroteios dramáticos entre os arbustos. Os dois foram detidos como criminosos comuns. Por que a escolta não lutou? Parecia que o poder era absoluto, mas a lealdade evaporou com o primeiro sinal de derrota. Os prisioneiros foram levados para o quartel militar de Targoviste. Lá, o exército os colocou em celas separadas. O contraste era visível. Nicolai permanecia em silêncio absoluto, observando as paredes de concreto. Ele tentava processar a velocidade com que seu império de décadas ruiu. Helena reagia de forma oposta. Ela estava histérica. Seus gritos ecoavam pelo corredor de pedra. "Vocês não sabem quem eu sou?" Ela berrava contra as grades. "Eu sou a camarada doutora. Vocês vão pagar por isso." No vídeo da detenção, nota-se, os soldados sequer olham para ela. Ninguém se importava mais com os títulos ou com as ameaças. O medo havia mudado de lado. À primeira vista, era apenas uma detenção, mas na prática, era o início do fim. 3 dias separavam a captura da execução. Enquanto o casal Ceausescu estava trancado em Targoviste, a Romênia sangrava do lado de fora. A Securitate, a polícia secreta fiel ao regime, iniciou uma contraofensiva urbana. O som de disparos tomou as capitais. Atiradores de elite ocuparam os telhados dos prédios governamentais. Eles disparavam contra qualquer manifestante na rua. Tanques de guerra manobravam em áreas residenciais e abriam fogo contra edifícios civis. O país mergulhou em uma guerra civil. O novo governo provisório, a Frente de Salvação Nacional, enfrentava um dilema de vida ou morte. Eles precisavam de um desfecho rápido. Enquanto o ditador estivesse vivo, a resistência não pararia de atirar. Os eventos aceleraram. Não havia mais margem para erros ou diplomacia. A decisão foi tomada no gabinete improvisado. O julgamento seria imediato. Assim começou a contagem regressiva final. 25 de dezembro de 1989. A Romênia não celebrava o Natal. O país preparava uma execução. Por que não mantê-los presos? A resposta era puramente estratégica. Enquanto Nicolai e Helena Ceausescu estivessem vivos, o perigo permanecia. Eles eram o símbolo máximo da resistência para os apoiadores do regime. Forças leais ao ditador ainda operavam nas sombras.
Grupos armados poderiam tentar um resgate desesperado a qualquer momento. A guerra civil ameaçava se estender por semanas ou meses. A decisão foi rápida e definitiva. Julgamento imediato. Sentença executada no mesmo dia. Não havia margem para erro. O cenário era improvisado. Nikolai e Helena foram levados para uma escola militar em Targoviste. No vídeo, nota-se uma sala de aula comum transformada em tribunal de exceção. O espaço era pequeno, apertado e visivelmente sujo. Carteiras escolares estavam amontoadas contra as paredes para abrir espaço. À primeira vista, um processo legal, mas na prática, um acerto de contas. A estrutura do julgamento era mínima. 3 juízes militares ocupavam a mesa principal. Um promotor conduzia a acusação. Os defensores públicos estavam presentes, mas não escondiam o desprezo. Eles não tinham qualquer interesse em proteger os réus. O destino já estava traçado antes da primeira palavra ser dita. As câmeras registraram cada segundo. A Romênia precisava de provas visuais. O povo precisava ver com os próprios olhos que os ditadores haviam caído definitivamente. Ouve-se o som da porta abrindo. Nikolai entrou primeiro no recinto. Ele usava o mesmo sobretudo escuro que vestia durante a tentativa de fuga fracassada. No quadro, a imagem é clara. O homem que dominou o país por décadas parecia menor. Estava frágil, encolhido e visivelmente mais velho. Os eventos aceleraram. Não havia caminho de volta.